Eu tive uma trajetória que não foi linear, não foi planejada, né? Hoje eu estou começando a trabalhar e eu vou ser CEO. Bom, primeiro bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre estar nessa cadeira e começando como eu cheguei nessa cadeira. Eu tive uma trajetória que não foi linear, não foi planejada, né? Hoje eu estou começando a trabalhar e eu vou ser CEO, porque as coisas vão acontecendo. Eu comecei em funções mais operacionais e isso me deu uma noção do detalhe. As pessoas sabiam, quando eu cheguei no cargo de direção, que eu sabia do que eu estava falando, que eu conhecia a operação. Então, acho que isso foi uma coisa bastante importante. E nessa trajetória eu fui construindo, obviamente, um estilo de gestão, que hoje eu classifico como um estilo de gestão de porta aberta, com muita transparência e muita clareza de onde a gente quer chegar e o que a gente pretende fazer. O maior desafio quando você assume uma posição de CEO, uma posição de comando, eu acho que é você equilibrar o ouvir muito e o decidir rápido, né? Algumas decisões, elas são solitárias, outras são compartilhadas, mas a gente sabe que, no fundo, existe uma expectativa, né, de que você decida e que você esteja supostamente decidindo certo, né? Então, acho que você equilibrar a escuta e a rapidez na decisão é um grande desafio. E eu acho que também lidar com as expectativas, porque tem essa expectativa de que, nossa, o nosso comandante sabe tudo, não vai errar, e não é assim, né? Acho que da mesma maneira a gente segue sendo humano, independente da posição que você está ocupando, você segue sendo um ser humano com suas falhas e seus defeitos e contradições, né? Um outro ponto que é desafiador é você aprender a dizer mais não do que sim e não se sentir culpado, né? Você vai dizer mais não do que sim quando você está nessa posição. Eu brinco com os meus diretos que eu não tenho o budget da fada madrinha, né? Então, não é porque você está no comando que você não tem diretrizes também, que você não tem, inclusive você dá satisfação normalmente para o board, para os acionistas, né? Então, aprender a dizer um não de uma maneira construtiva. E aí depois tem histórias, né, que a gente pode de repente elaborar num outro momento, tem desafios de carreira efetivamente nesta cadeira. E eu gostaria só de citar uma, que foi, por exemplo, fechar uma operação de 20 anos de imobiliário urbano em Salvador em plena pandemia, maio de 20. E a decisão está com você e você não quer tomar, porque são seres humanos do outro lado, e você tem o teu corpo jurídico dizendo, de algum momento, a gente não pode continuar juridicamente falando. Então são decisões doloridas, mas que fazem parte dessa, que estão incluídas no pacote da cadeira. Hoje a gente fala muito em transformação, né? A gente fala qual a diferença entre um dirigente que transforma e um que administra. Eu acho que quem administra olha o curto prazo, né? Você está olhando ali o trimestre, você está olhando ali a meta. E quem transforma inspira. Então, eu acho que a grande diferença é isso. Se você pretende transformar, você tem que inspirar, para que as pessoas entendam e venham com você. Então, acho que essa é a diferença básica. Um grande aprendizado nessa cadeira foi que é mais importante você ser coerente do que ter carisma. As pessoas observam o que você faz. O carisma é importante nessa cadeira, sem dúvida nenhuma, mas a coerência é mais ainda, porque você não consegue inspirar ninguém sendo incoerente. Acho que um grande aprendizado é sobre ritmo, né? Nos livros de gestão a gente não fala sobre o ritmo. O ritmo é muito importante quando você está fazendo gestão, quando você assume uma cadeira de liderança. É equilibrar o ritmo de não exaurir as pessoas, não acabar com a empresa para atingir um objetivo, ao mesmo tempo não sendo lento, não ficando para trás e cumprindo as suas metas, né? E isso é uma coisa que a gente aprende na vida, a gente aprende na cadeira, né? Outra coisa que é muito importante é o impacto da vida pessoal, né? As pessoas têm vidas pessoais, uma empresa, na verdade, ela é feita de pessoas, caso contrário, é apenas uma marca. Então, hoje, quando você olha uma empresa, você tem que olhar primeiro de tudo para as pessoas e incluir na sua equação que as pessoas têm uma vida pessoal. Nós partimos de um princípio simples aqui na Bicol.
consumidor está em movimento, né? O que nós fazemos aqui? Nós conectamos consumidores a marcas. E hoje essa jornada, ela está bastante multiplataforma, ela está bastante mudada, ela está bastante fluida. Então, você capturar o consumidor, você precisa estar junto dele, você precisa saber onde ele está, com a mensagem certa, no contexto certo, no momento certo. Esse mundo digital transformou completamente o nosso negócio. Hoje você não fala em mídia, você não fala em OH sem dados. Então, por quê? Porque com o consumidor em movimento, e é fato que ele está em movimento, a gente precisa de dados para saber onde está o seu target. Não existe um cliente, ou não existe uma marca que possa estar em todos os lugares hoje, como a gente antes tinha a partir dessa premissa, né? Com a televisão, com a força que a gente tinha na televisão anos atrás, você fazia um break de Jornal Nacional, uma quarta capa de Veja e uma página de Estadão, você falava com muito do teu consumidor, dependendo do seu target. Hoje você não sabe onde ele está. Então hoje a gente usa muito dado, a gente usa muita tecnologia, inteligência artificial embarcada, para poder conectar esse consumidor às marcas. Aqui eu vou ser bem direto, né? Eu adoraria ter bastante precisão nessa resposta, porque é o que eu procuro para o JCDecaux, né? Quem vai ser líder amanhã, quem vai sobreviver nesse mundo que muda o tempo inteiro e numa velocidade jamais vista. Eu acredito que seja a empresa que colocar o cliente no centro de verdade, investir em tecnologia com propósito e cuidar das pessoas e da sustentabilidade. Elaborando um pouquinho, colocar o cliente no centro é sair do discurso de rever processo. No nosso caso, é olhar cidades como um ambiente onde as pessoas estão inseridas, um ambiente onde as pessoas vivem e entender como nós, JCDecaux, podemos contribuir para a qualidade de vida do cidadão através dos nossos equipamentos que são autofinanciados pela publicidade. Com relação à tecnologia, hoje para a gente não existe você pensar no nosso business sem dados. Então a gente precisa abraçar isso, né, com propósito, respeitando a individualidade das pessoas, que hoje cada vez mais as pessoas estão entendendo e se questionando sobre o quão a exposição dos dados dela invadem a privacidade ou não, né? Mas isso para a gente é extremamente importante, você usar de uma forma correta os dados. E, obviamente, o mais importante é você pensar nas pessoas, né? Você pensar nas pessoas que formam a sua empresa, né? Como elas estão, se elas se identificam. Hoje a pessoa vem trabalhar numa empresa não é mais só pelo bônus, pelo salário, né? Ela olha o propósito da empresa, ela olha como a empresa as trata e trata o próprio mercado. E aí entra a questão de sustentabilidade, que na JCDecaux é um dos nossos pilares, está no DNA desde a fundação da empresa, e eu acredito de verdade que não tem futuro para empresas que não colocarem a sustentabilidade no centro do seu negócio. A cultura empresarial francesa vem com várias coisas, e eu acho que traz grandes aprendizados e traz grandes linhas para a gente seguir aqui como gestor de empresa francesa no Brasil. Vou citar três que eu acho bastante importante, que é a visão de longo prazo, a sustentabilidade e a qualidade. Isso vem conosco, né? Então a gente fala muito para os times disso daqui. A gente tem o privilégio de ter uma visão de longo prazo para o negócio, que permite para as equipes, né? E para os nossos planejamentos. A qualidade e a sustentabilidade permeiam todos os nossos departamentos, decisões, entregas. O que isso faz também com que a gente tenha muita tranquilidade quando a gente senta na frente de um cliente, né? Quando esses valores tão importantes na França, qualidade, visão de longo prazo, sustentabilidade, encontram com a criatividade brasileira, com essa nossa alegria de trabalhar, com essa alegria de viver, é uma mistura bastante potente. Então, a gente vê quando as pessoas vêm da França para cá e falam, nossa, é uma delícia estar aqui, ou as nossas filiais funcionam muito bem aqui. É porque eu acho que esse aprendizado, essa cultura francesa mesclada com esse nosso jeito de brasileiro de ser é maravilhoso, funciona muito bem. O que torna o Brasil um
país, uma filial estratégica para a JCDecaux. Bom, hoje nós já estamos entre as 10 maiores filiais do grupo, né? Em um mercado que de 2013 para cá renasceu para a JCDecaux e se tornou uma filial importante, porque nós temos escala, nós temos uma urbanização relevante e somos early adopters de tecnologias. Então, o Brasil foi o país que saiu mais digitalizado da pandemia e hoje é o país com o maior percentual de receita vindo do digital. Hoje 80% da nossa receita já vem do digital. Então, isso foi um grande achievement, foi uma grande conquista e o que mostra para o grupo que a gente ainda tem muito potencial, considerando a parte de inventário estático que a gente ainda tem por aqui. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para líderes neste momento turbulento, rápido e de mudanças jamais experimentadas antes, seria: mantenha a porta aberta e o rumo firme. Essa é a mensagem. Dá para elaborar um pouquinho, tem que escutar e dar clareza onde você quer ir. É importantíssimo isso.